O amor de Cristo, ele alcança a todos, amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Enquanto você procura, Atos, capítulo 2, versículo 1. Eu quero conhecer os nossos visitantes de hoje. Tem algum visitante que nos visita? Se tem, levanta a sua mão. Glória a Deus. Aqui, permanece com a mão levantada. Aqui no meio tem algum visitante? Ali, olha que bênção. Glória a Deus. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Pode ser mais forte. Aleluia. Que bênção. Estamos muito felizes com a sua presença. Você vai receber um cartãozinho, um abraço, né? De um bem-vindo, porque nós amamos te receber. Essa igreja ama acolher, e você nessa noite está aqui, sentindo esse calor. Não sei se é a primeira vez, a segunda vez, mas preencha. A gente gosta que você preencha, coloque seu nome, seu contato. A gente manda mensagem, depois eu oro por você. E é muito bom sempre conhecer mais pessoas. E se você não é membro de nenhuma igreja e quer ser membro dessa igreja, nós temos o curso de batismo. Pastor, eu quero batizar e ser membro. Nos procure. Se você é de outra igreja ou já foi de outra igreja, já batizou, temos curso de transferência, onde você vai estar caminhando conosco, onde nós vamos te conhecer e você vai conhecer a nossa visão. Então preencha esse papelzinho, esse cartão, e que o Senhor te abençoe ricamente. Você não poderia estar em outro lugar, senão na casa do Senhor. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram... O que é, igreja? Todos ficaram do Espírito Santo e começaram a, noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite que está tão linda, maravilhosa, Senhor. Que presença, que graça, que unção, que atmosfera, que privilégio, Senhor. Estarmos aqui nessa noite te adorando, te exaltando, celebrando ceia, celebrando Pentecostes. Mas agora, Senhor, queremos estar alinhados com a tua palavra. Que cada coração aqui seja uma terra fértil, uma boa terra para receber a semente viva da palavra de Deus. E nós cremos que nunca seremos mais os mesmos, no nome de Jesus. Amém? Essa eu desenterrei, né, do pastor Márcio. Quem lembra dessa oração? Ele sempre orava, né? Nunca, no nome de Jesus. Queridos, Pentecostes, ao que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja dele, é que o Pentecostes, e eu falo com você sobre isso com muita fé no meu coração, o Pentecostes ainda está vivo. Quem crê? O Pentecostes ainda está vivo. O texto que nós lemos, ele é o texto célebre do dia do Pentecostes. Você já sabe o que é Pentecostes, mas deixa eu te relembrar. É o cumprimento, é o início da igreja. Foi prometido em Joel, se cumpriu em Atos, e nós hoje somos a continuação do Pentecostes. Por isso eu te digo mais uma vez, o Pentecostes ainda está vivo. Eu não sei de onde você vem, qual é a sua teologia, qual é o seu pensamento, sua visão de reino, mas é o que a Bíblia diz, que os dons,
que o mover do Espírito Santo seria para nós também, e não somente para a igreja primitiva. Quem crê comigo? Só levanta a mão quem crê. Eu me converti nesse contexto de crer nos dons. Quando eu me converti, foi tudo muito rápido. Batizei, fui batizado no Espírito Santo, comecei a ter ousadia, Deus começou a me dar autoridade, me deu habilidades para pregar a sua palavra. E eu entendo, querido, que até hoje, se não for o Espírito Santo na minha vida, eu não faço nada. Nada. Eu estava brincando hoje com minha esposa, né? Eu disse, amor, hoje eu vou contar um testemunho para a igreja. Eu não derrubei a Isabela. Chega de contar queda, né, gente? Para quem não está entendendo, algumas semanas atrás minha filha caiu. Uma foi porque eu dormi, a outra foi porque a rede não sustentou, não pôde com nós. Mas o testemunho é que ela não caiu essa semana, glória a Deus. Então a Alice pode respirar, a Alice disse que fica o coração apertado. Quando eu estou contando alguma coisa, não derrubei, glória a Deus. Mas querida, a verdade é que se não for o Espírito Santo na minha vida, eu seria um péssimo esposo, eu seria um péssimo pai, eu seria um péssimo pastor, eu seria um péssimo irmão em Cristo, se não for Ele me conduzindo, me enveredando, me dizendo, ande por este caminho, eu não estaria aqui. Eu lembro que quando o Espírito Santo começou a me incomodar e se revelar ao meu coração, querido, era no início da minha fé. E eu pensava que ser batizado no Espírito Santo, que ser cheio do Espírito Santo, era só falar em línguas. Não. Você ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, é você andar em autoridade, é você andar preenchido, é você poder ver o pecado e dizer, não! Isso não agrada a Deus. Isso entristece o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só estar num culto maravilhoso como esse, levantar as mãos, falar em línguas, ser ungido. Faz parte. Mas viver o Pentecostes é você ser cheio dele todos os dias, aonde você estiver. E quando eu digo que o Pentecostes ainda está vivo, é porque o Espírito Santo nos torna testemunhas vivas e não crentes informados. O que eu conheço, eu tenho amigos, teólogos, reformados, e glória a Deus, eles conhecem o Evangelho. Mas quando eles querem apagar o Espírito Santo, eu digo, me dê licença, porque aquilo que eu não vivi, aquilo que eu não creio, eu não posso compactuar. E é tão forte, querido, que quando tenta apagar o Espírito Santo em nossos dias, eu fico tão entristecido que eu digo, isso não está certo. E ser cheio do Espírito Santo é você não somente crer, mas você professar a tua fé. Então se você crê no batismo, nos dons, se você crê no poder do Espírito Santo no meio da igreja, querido, você tem que falar, pregar e defender a sua fé. Posso ouvir um amém? Não vamos ser somente crentes informados, seremos crentes transformados, cheios do Espírito Santo. O texto vai dizer que chegou o dia. Essa expressão me chama muita atenção, porque tudo que chega, tudo que acontece é algo esperado, sim ou não? Quando você é solteiro e marca o casamento, você não vê a hora chegar o dia. Quando você casa e engravida, o primeiro filho vem. Você conta as semanas, você baixa aplicativo, acompanha o crescimento do bebê, sim ou não? Você descobre que não são meses, mas são semanas. Você descobre tudo no bebê, no feto, você descobre quando vai ser. Porque você está esperando o grande dia. Quando você aceita Jesus, você começa a ter uma expectativa dos céus, porque você vivia uma vida pregressa no pecado, uma vida de culpa, de dor. E aí quando você aceita Jesus, você recebe uma mensagem de esperança. Confessa, Ele entra, perdoa e te aponta o caminho. E sabe o que acontece? Você agora tem uma mensagem de que Ele vai voltar. E se Ele vai voltar, você está esperando o grande dia. O texto vai dizer, e chegando o dia de Pentecostes, acontece algo na terra, acontece algo no meio daquele povo. Estavam todos reunidos num só lugar.
Chegou o dia. Chegou o dia de cumprir, chegou o dia de mostrar, chegou o dia de sair das letras e se tornar uma prática, uma realidade, querido. O Espírito Santo veio, já é. Não é que ele vai vir, ele já está em nosso meio. E é o que Deus me incomodou muito hoje. É não somente pregar do Espírito Santo, mas é nós estarmos sensíveis com o Espírito Santo. Sabe o que acontece? A igreja muitas vezes quer ver o Espírito Santo só no falar em línguas, só no arrepio, só na lágrima. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai falar só num sussurro no teu coração. Você é dona de casa, você não está nem pensando em orar, mas está lavando a pia não, a louça. Está arrumando a casa, está fazendo alguma coisa, o Espírito Santo vem e sussurra. Você é pai de família, você é homem, você é jovem. O Espírito Santo te incomoda quando você está olhando o que não é do agrado dele na internet. O Espírito Santo, ele fala contigo, e aí o diabo vem tentando roubar isso, dizendo, é coisa da tua cabeça. Sensibilidade falta. Muitas vezes o povo peca porque não tem sensibilidade espiritual. Sensibilidade que ele está falando, que ele está apontando. Você ora e jejuma 3 dias, 5 dias, e aí o Espírito Santo está falando, mas você não está sensível, então pensa que ele não está falando. Eu repito mais uma vez, o Pentecostes está vivo. Ah, pastor, foi legal, foi bonito, eles falaram em outras línguas. Sim, foi uma consequência do batismo, foi uma evidência. Mas a maior evidência do batismo no Espírito Santo é uma vida transformada. É um homem crente, é uma mulher sábia, é um filho temente, é uma igreja temente ao Senhor. Ontem teve vigília aqui, né? Sexta teve vigília. Quem teve na vigília aqui? Cadê o povo da vigília? 4:30 da manhã. Quando eu cheguei ontem aqui na igreja, estava tudo leve. Abriram o caminho e o pastor andou por ele. Porque aonde o Espírito Santo está, ele conduz tudo. Ontem era para ser um culto de 1h30. O culto foi de 2h30. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tinha um encontro com essa igreja. Meu irmão, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Ou você cede ao Espírito Santo, ou você nunca vai sair do lugar onde você está. O texto vai dizer que eles estavam reunidos com um propósito, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Segundo sinal de um Pentecostes, você está ouvindo a Deus e não as pessoas. Você não está preocupado com a opinião dos outros, você está preocupado com a opinião dos céus. Você não quer saber o que vão achar, você quer saber o que você vai viver a partir de agora. Estavam reunidos, estavam orando, e a resposta do céu foi essa: todos receberam e pousaram sobre cada um deles poder. O Pentecostes, ele está vivo, sabe por quê? Porque ele nos unge para quebrar cadeias. Às vezes você não vê a cadeia, mas existe uma amarra na tua vida, existe algo no teu coração, na tua alma, que você precisa entender essa revelação, que sem o poder de Deus, sem a unção do Senhor, não vai quebrar essas cadeias. Se a Bíblia diz que aonde ele está a liberdade, quem sou eu para não deixar ele me guiar? Se as Escrituras me afirmam que ele nos conduz na verdade, no juízo, é ele que faz isso. E é ele que nos guia à verdade. Quem sou eu, querido, para não deixar a minha vida de mentira? Eu lembro que quando eu não era crente, ou até crente, eu vivia numa mentira. Eu gostava de mentir. Era uma brincadeira para mim, mas era uma escravidão do diabo na minha vida. Mentir. Tudo que eu fazia dizia: estou brincando. Mentira. O Pentecostes, ele vem ativar uma igreja que está reunida, que está orando, que está esperando, que está
com o evangelho no coração, mas que muitas vezes está apagada. E o que Deus quer fazer em Lagoinha, Juazeiro do Norte, é ativar uma igreja que já tem o poder do Espírito Santo. Eu não sei se você entende a história da nossa igreja, mas o símbolo da nossa igreja é uma pomba. Quem sabia disso? Aí os endemoniados vão dizer que é o diabo caindo do céu. Mas é uma pomba. Sabe por que é uma pomba? Porque Lagoinha é fruto de um avivamento, querido. Na verdade, Lagoinha, ela traz um avivamento para a nação brasileira. Ela fazia parte de uma convenção, mas quando recebeu o avivamento, quando creu nos dons, querido, o que era engessado não suportou, expulsou Lagoinha da convenção. O que é que Lagoinha faz hoje? Está em todos os continentes, já somos 700 igrejas, não tem limitação, não tem acepção, porque Lagoinha vive algo que o Senhor sonhou. Você faz parte de uma visão dos céus. Quantos creem nisso? E a pomba desceu, querido. E ele desceu. Quem subiu foi Jesus, mas o seu Espírito desceu. E ele desceu para te dar autoridade. E de uma vez por todas, ser uma pessoa livre no nome de Jesus. O Pentecostes está vivo, sim. E ele nos conecta com o céu e nos envia para o mundo. A primeira realidade quando você está no Pentecostes é que você está conectado. Quando você não está conectado, você se cala. Mas quando você está conectado, você fala. É uma realidade do Pentecostes. Por quê? E eles começaram a falar em outras línguas. Porque o Espírito Santo lhes concedia. Nós estamos vivendo dias onde o Senhor está nos chamando para levar essa chama para todas as pessoas. Quem crê? Essa semana, eu estava saindo dessa igreja e caminho de casa. O Senhor me fez ter uma experiência bem diferente. Eu passo em frente a um restaurante, um bar, e o Senhor fez com que todas as outras coisas fossem silenciadas para eu ouvir e ver o que estava acontecendo naquele momento. Foi muito forte, porque eu sempre passo e nunca me atento para o que está tocando ou acontecendo. Mas quando eu paro o carro, eu freio o carro, o Espírito Santo me faz olhar para o lado, e lá tinha uma galera, tinha um público, mas Deus coloca meus olhos e manda eu fitar a pessoa que estava cantando. E quando eu olho para ele, ele está se esgoelando, ele está rasgando a vida dele, ele está de olho fechado, e ele está cantando uma música. Eu não quero cantar aqui, porque se você vai cantar também, mas a frase diz assim: quero um amor maior do que eu. Quem conhece essa música? Baixa a mão, não cante, amém? Né? Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Ele está cantando o que você já tem, Humberto. Ele está clamando. Eles estão cantando o que a igreja já recebeu. Sabe qual é o amor maior do que o que ele estava cantando? O amor dele. Eu começo a ser ministrado pelo Espírito Santo e o Senhor fala comigo: vocês me devem. Isso é muito forte. A igreja deve a esse mundo um encontro comigo. Porque o Senhor me disse: você já tem esse amor. Ele estava dizendo: eu quero um amor maior. Eu comecei a orar por aquele homem e disse assim: Senhor, visita esse homem, porque ele quer conhecer um amor maior do que o dele, e esse amor é o Senhor. Pentecostes vem para mudar nossas vidas, mas também para alcançarmos outras vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas pessoas esse ano você já evangelizou? Não me responda. Quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Não me responda. Mas isso, de verdade, reflete
o poder que você carrega. Não tem como, querido, receber tudo que o Senhor nos deu e ficarmos calados. Por isso que eu te digo mais uma vez, o Pentecostes ainda está vivo. Quem crê comigo? Deus usa o Pentecostes para acender, para levantar uma igreja. O que aconteceu em Babel foi uma dispersão, mas o que aconteceu em Pentecostes foi uma união. Deus confunde eles e eles vão para cada parte do mundo. Mas em Pentecostes Deus reúne, sabe para quê? Para começar a construir uma cidade que glorifica a Deus. Em Babel, eles querem fazer para o nome ser conhecido, para serem famosos, mas em Pentecostes, Deus derrama e desce para que Deus seja glorificado. Permita-me ministrar a tua vida. Permita-me nessa noite, como teu pastor, como alguém que Deus levantou nessa terra, para falar do seu nome. Se você estiver construindo algo sem Deus, está fadado ao fracasso. Tudo que você começa sem Deus, não prospera. Tudo que você tenta sem Deus, não dá certo. Tudo que você até pensa, até ora, mas na hora de colocar Deus, você esquece Deus. Não vai dar certo. E aí você pensa que é o demônio, que é o inferno. Não é. É porque Deus não vai permitir que eu e você construamos uma cidade que Ele não vai ser o rei, o governo, a centralidade, o poder, a direção. Não! Ele não vai permitir, porque Ele te ama tanto, que Ele não pode deixar que você se perca em tua própria vaidade. Eu te repito, o Pentecostes está vivo. Quem quer andar por esse caminho? Deus está chamando a sua igreja. Deus está chamando um povo para viver não somente um mover coletivo, mas algo que vai ser espalhado no mundo todo. E para terminar, algo que Deus fala muito forte comigo nessa noite, é que a igreja está cheia do Espírito. E isso é uma resposta para quem está lá fora. Para a tua casa. Para os teus familiares. Você olha para você e diz, eu não tenho nada para oferecer. Querido, a Bíblia diz, abra a tua boca e eu te encherei. Só abra, só fale, só ore. Mas não permita que essa chama se apague. Você acha que essa reforma seria possível se não fosse o Espírito Santo? De maneira alguma. Eu sou enfático e todos os cultos eu repito, se não for o Senhor, essa igreja não prospera. Está tomando forma. Quem gostou? Quem achou lindo? Espírito Santo. Amanhã começa o forro, amém? Parece que não está feliz, mas amanhã vai começar a forrar essa igreja. Amém? E vai ser um forro de qualidade. Vai ser um forro com excelência. Eu não sei se você lembra, mas o primeiro orçamento que eu passei, aquele valor lá de 35 mil reais, quando eu fui ver o forro era isopor. E Deus falou, não é o que eu quero. O Espírito Santo falou comigo, não é o que eu planejei. Eu cancelo a compra, passo 3 dias de jejum, oração. Deus manda o forro certo, manda as pessoas certas. Estava orando nessa igreja, o portão bate. Eu disse, quem é? Não marquei com ninguém, não chamei ninguém. E o portão? O irmão aparece. Não é dessa igreja, é outro irmão. E ele diz, pastor, você está em reforma? Sim. Então, pastor, eu vim para somar. E eu contei toda a história. Ele disse, meu irmão, foi por isso que Deus me trouxe aqui. E eu disse, quanto vai ser? Ele disse, o que você ia me pagar, Jesus já pagou lá naquela cruz. Espírito Santo.
Se com outro fornecedor era 38 mil reais, quando o Espírito Santo entra na cena, ele diz, eu faço de graça e ainda consigo um orçamento que vai tirar 14 mil reais de cara. Porque quando ele não manda dinheiro, ele manda uma pessoa e essa pessoa é ponte para fazer o que Deus quer fazer. Final da história, o forro está pago. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. É Ele! Se não for Ele, não tem nada disso. Pastor, quanto dinheiro? Querido, se você estudar a história, estude o que Deus já fez na história. Ele é um Deus zeloso e Ele ama a excelência. Não tínhamos R$1 em março, já gastamos 30 mil reais com essa reforma. E sabe o que me chama muita atenção? Deus tem prosperado essa igreja por meio da tua vida. E Ele quer continuar fazendo por meio da tua vida. Não é por meio de outro. Tivemos um imprevisto essa semana. Quando íamos comprar o ar-condicionado, a mesa de som queima. Tá aqui a bichinha. Tá já indo pro lixo. Pensamos em reparo, não compensou o reparo. E a verdade, querido, é que nós estamos nessa jornada de viver, de romper em fé. E aí eu digo, e agora? 8 mil reais agora para nós faz muita diferença. Eu quero abrir meu coração com você, porque o Espírito Santo é o que começa, é o que executa e é o que vai terminar essa obra. Amém? O nosso pastor regional tinha nos dado 2 máquinas de ar e um casal dessa igreja já nos abençoou com 1 máquina. Nós precisamos de 4 máquinas para essa igreja, no mínimo. No mínimo. Tínhamos 3. A mesa de som queima. O pastor Rony disse, Nilberto, é melhor você comprar a mesa de som porque igreja sem som não vai. E aí nós mudamos o plano. Era 2 máquinas, agora ficou uma mesa de som com ar-condicionado. Agora nós temos 2 máquinas de ar-condicionado. Pastor, e agora? Vai dar certo. Eu não tenho dúvida que essas máquinas vão aparecer. Eu não tenho dúvida que Deus vai mandar o recurso. Eu não tenho dúvida, querido. Agora preste atenção. Esteja no ritmo do céu. Esteja na batida do Espírito Santo. Porque se você não entender como Ele quer fazer, você se frustra. A princípio aquilo me entristeceu, mas aí minha esposa me deu uns conselhos, orou, abençoou, e ela disse, abra teu coração para a igreja, porque o pastor sofre, amém, igreja? O pastor sofre com vocês. Se você quer ar-condicionado, eu muito mais. Mas eu entendo que o Pentecostes, ele não se limita com 4 máquinas de ar-condicionado, ele não se limita com a igreja forrada, ele não se limita com 2 portas de vidro. Não! A reforma continua, mas o fogo vai continuar descendo nesse lugar. E eu prefiro uma igreja cheia dele, sem ar-condicionado, do que uma igreja gelada, sem a presença dele. Então Deus quer nos ensinar alguma coisa. Eu creio que essa semana que está começando hoje vai ser uma semana sobrenatural. E só quem crê comigo, você pode glorificar a Deus nessa noite. E ficar em pé aí no seu lugar, exaltando, adorando, exalando o bom perfume. E o louvor pode se achegar, porque nós vamos encerrar essa noite. E aí o pastor quis fazer do jeito dele, né? Fui atrás de máquina usada, máquina seminova. Precisamos do ar-condicionado. E o Senhor só falou assim, né? Igual o boiadeiro amansa o gado, né? Eep! Como é que o boiadeiro faz, gente? Amansa, né? Calma. Aquieta. Né? Porque nós somos comparados a um bicho, né? O salmista diz, como cabresto na boca do animal, assim somos nós. Muitas das vezes ele tem que segurar para nós não estarmos fazendo o que nós queremos. Eu não tenho dúvida que o Senhor
Ele vai fazer infinitamente mais. Mas eu quero que você descanse seu coração nessa noite e somente contemple as maravilhas que Ele está fazendo nesse lugar. Você pode fechar teus olhos, preparar o teu coração, porque nós vamos fazer um clamor nessa noite. Reacende essa chama, queima, queima, arde outra vez, porque nós queremos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo. E não importa, Senhor, não importa a adversidade que nós estamos passando, não importa os desafios que essa igreja passa, nós vamos continuar avançando, continuar crendo no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.